Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Olá, está de volta aqui o programa Encontro com o Professor Nagai, aqui no estúdio da TVD de Mococa, e você que vem nos acompanhando pelo Instagram, @nagaiterapeuta. E o pessoal de São Paulo que vem me assistindo também pelo Astral TV Oficial, todas as terças, às 10h30. A gente agradece desde já as pessoas que mandam o WhatsApp para mim, vem me seguindo no Instagram e dando várias sugestões. Por isso que hoje eu resolvi trazer uma especialista em hipnoterapia e alfaterapia, que é a doutora Marcela. Doutora Marcela, seja bem-vinda ao nosso estúdio aqui. Olá, muito obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz por estar aqui para divulgar o meu trabalho, para chegar para mais gente. Espero contribuir bastante com vocês. Doutora Marcela, eu estou chamando de doutora porque para mim todo mundo que faz faculdade na área da saúde eu já chamo de doutor. Doutor ou doutora, né? Me conta a sua formação, como foi a sua formação, onde foi e a sua especialização? Sim, eu sou fisioterapeuta, sou formada há mais de 20 anos. Puxa vida, mais de 20 anos? Sim, me formei. Nem parece. Já faz tempo. E eu sempre trabalhei com pessoas com dor, sempre gostei de atender essas pessoas. E eu tenho um estúdio de Pilates. Em São Paulo? Em São Paulo, isso. Mas eu comecei a perceber que eu precisava de algo mais para atender essas pessoas com dor. E foi aí que eu conheci a hipnoterapia e hoje em dia eu aplico bastante a hipnoterapia para pessoas com doenças crônicas. Legal. Por falar em hipnoterapia, você fez curso num dos institutos bem conhecidos aqui no Brasil, né? Sim, a Omni. Omni? Omni. É muito bom a Omni. Sim, já fiz na Omni, fiz com o Rafael Barreiros. E agora, para acrescentar ainda mais no meu tratamento, eu fiz o curso com o senhor, né, professor? Obrigado, hein? A alfaterapia, que também está me ajudando muito nos resultados dos pacientes. Então, eu gosto de atender com essa visão integrativa. Holístico. Isso, a gente tem que enxergar o ser humano como um todo. Sim, sim. Então, o tratamento deve ser assim. Eu conheci a doutora Marcela no mesmo espaço em São Paulo, na Alameda Santo, onde eu atendo, lá em São Paulo. Acabei cruzando com a doutora Marcela lá, né, doutora Marcela?
Isso, eu fiquei sabendo que você faz hipnoterapia, acabei vendendo o meu curso. Isso mesmo, bom vendedor que o senhor é, né, professor? E valeu muito a pena. Mas não foi enganado pelo vendedor, não? Não, foi muito bom, muito bom mesmo. Bom. Ah, bacana. A ideia de você fazer o curso de hipnoterapia foi justamente buscar mais conhecimento? Bom, eu conheci a hipnoterapia primeiro como paciente. Eu fui me tratar. E para mim foi assim transformador. Eu gostei muito da técnica. Mas foi pro lado físico ou emocional? Eu fui pro meu lado emocional. Mas depois que eu fiz o tratamento, eu comecei a estudar mais a hipnoterapia e vi que também pode ser usada para parte física. E foi aí que eu resolvi fazer o curso. Bacana, hein? Muito bom, parabéns. Me fala uma coisa, a hipnoterapia tem sido uma terapia mais breve, mais rápido? Seria isso? Sim, sim. Bom, primeiro eu sempre agendo uma sessão de avaliação para eu conhecer a pessoa, para eu explicar o tratamento para a pessoa e depois eu passo como que vai ser o tratamento. Mas geralmente é uma terapia breve, então assim, geralmente 2 ou 3 sessões. Então, entre uma sessão e outra, eu sempre dou um intervalo de 30 dias para a gente esperar o processo. E então, a cada 30 dias eu converso com a pessoa e aí a gente vê o que precisa ainda ser ajustado. Mas é uma terapia breve, porque a gente vai na raiz do problema. Por isso que é rápido. E uma pergunta que todo mundo faz para mim, mas eu vou fazer essa pergunta para você. Todo mundo, ela é hipnotizável? Todo mundo. O Heber não acredita, não. Mas é. Ele acredita. Então, a hipnose é um estado natural da mente humana. Todo mundo entra em hipnose. Então, por exemplo, sem perceber. Sem perceber. Então, por exemplo, vamos lá, você que não acredita. Se você está andando pela rua e sente um cheirinho de bolo de fubá, aí você começa a lembrar lá da casa da sua avó, que a sua avó fazia um bolo de fubá que você adorava. Vem a emoção. Já vem a emoção. Isso já é estar em hipnose. Então, é um estado natural da mente. Bacana, legal. E quando a pessoa faz esse tratamento através da hipnoterapia, o resultado é muito claro, né? Sim, e muito rápido. Porque, imagina, depois de uma sessão, a gente até espera 30 dias para ver o resultado. Mas uma pessoa que está com um problema há anos, muita gente chega para mim falando que já tentou diversos tipos de tratamento e aí depois de 30 dias, se a gente for ver, é realmente muito rápido para uma pessoa que ficou anos com um problema. Doutora, e quando que o paciente vai sentir o resultado através da hipnoterapia? Depende da pessoa. Tem gente que já no dia seguinte já sente diferença. Então assim, sempre que a pessoa acaba o tratamento, eu falo, olha, o seu tratamento começa agora. A hora que você vai sair por essa porta e você vai viver sua vida. E aí que a gente vai ver, vai ser o dia a dia da pessoa. Então tem gente que já no dia seguinte fala, nossa, já estou me sentindo diferente. Tem gente que depois de alguns dias, tem gente que depois de um mês, ou às vezes até um pouquinho mais. Então assim, não tem como a gente saber, porque se tratando de ser humano, não tem como a gente ser exato. Sim, e depende muito também da vivência da terapia, né? Porque às vezes a pessoa já sai dali leve, né? Às vezes é imediato. Sim. E às vezes a pessoa vai perceber depois de alguns dias. Isso. É, verdade mesmo. E a alfaterapia, junto com a hipnoterapia, tem dado, quer dizer, na verdade, a alfaterapia e hipnose tem dado um resultado muito surpreendente, principalmente para as pessoas que sofrem de dores crônicas, né, doutora? Sim, eu atendo muita gente com dores físicas. Quando a gente vai ver, tem um fundo emocional. Sim. Então, os resultados são muito bons. E quando você vai no gatilho, certo, no ponto certo, é fantástico, né? Fantástico. É muito lindo, né? É muito lindo. A pessoa que viveu tanto tempo com aquela dor, já passou por diversos tratamentos, não conseguia se livrar daquela dor e, de repente, ela viver sem dor é incrível. É incrível, né? Parabéns. A gente vai... Olha, doutora, você sabe que além de tudo isso daí, eu não sou vendedor, tá? Não sou vendedor. Sim. Eu gosto de divulgar tudo que faz bem, viu, Eva? Eu gosto de mostrar tudo que faz bem. Essa água aqui, pessoal, essa água aqui acabei de pegar da torneira aqui de Mococa. Água da torneira, tratada, tá bom? E aqui é a mesma água
que eu coloquei neste aparelho e tem a mesma função de tratar essa água. Então ele vai elevar o pH dessa água, tá? Então aqui nós vamos chacoalhar 3 segundos, a água fica altamente medicinal, antioxidante, pura, com água hidrogenada. Então nós vamos colocar um punhadinho aqui, viu, doutora? Tá vendo aqui? Sim. Punhadinho aqui. E paciente que tem dores crônicas precisa de consumir uma água dessa, viu? Sabia? Esse é um reagente de ver o cloro da água. Ó, 3 gotinhas. 1, 2, 3. Aqui. 1, 2, 3. Tá vendo? Aqui ficou aparecendo cloro da água daqui de Mococa. E aqui o cloro, não existe mais cloro, mas é a mesma água. Então você tem uma água super medicinal, alcalina, pura e rico em minerais. Essa água ajuda a emagrecer, viu? Ajuda a emagrecer e tira as dores. Olha que maravilha, sabia disso? Muito bom. É porque o cloro, você sabe que o cloro pode provocar até câncer, né? Nossa, sim. Até câncer. Então tá bom. Pessoal, quem quiser saber mais, o contato nosso aqui está embaixo, tá? Basta você adicionar, a gente vai lá, ou um representante vai lá mostrar para você sem compromisso, tá bom? A gente vai para um breve comercial e voltamos daqui a pouquinho. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Olá, estamos de volta aqui no segundo bloco do Professor Nagai. Encontro o Professor Nagai aqui no estúdio da TVD e os internautas vêm me acompanhando na Astral TV oficial também em São Paulo, tá bom? Você pode estar assistindo ao vivo todas as terças-feiras, 10h30. Estamos aqui de volta no segundo bloco, conversando com a doutora Marcela, que ela é especialista em fisioterapia, hipnoterapia e também agora ela é alfaterapeuta, né, doutora? Sim. E toda essa junção está fazendo um sucesso absoluto, né, doutora? Nossa, com certeza. Os resultados dos atendimentos são incríveis. Traumas. A alfaterapia e hipnose, ela é ótima para trauma, né? Muito. E a maioria das pessoas possui traumas. Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Então, assim, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, imagina, eu tive uma infância maravilhosa, eu não tenho trauma. Mas, sim,
Com certeza teve. Porque trauma não precisa ser algo assim catastrófico, sabe? Assim, traumático. Nossa, traumático, assim, perdi meus pais no incêndio. Não precisa. Foi sequestrado? Não precisa. O trauma nada mais é um evento que você passou, que você não soube lidar emocionalmente. E já viram um pequeno trauma. Já. Então, por exemplo, um bebezinho que está lá no berço, chorando, e a mãe demora um pouquinho para ir lá socorrer o bebê. O bebê já pode entender aquilo como um abandono, já pode causar um trauma. Medo. Sim. Você sabe que eu tive uma senhora, adulta já, de uns 50 anos, veio fazer alfa-terapia porque ela sentiu sensação de abandono da mãe. Aí foi fazer a alfa-terapia, hipnose. A mãe foi na padaria de manhã, ela estava dormindo no berço. Enquanto a mãe foi na padaria, ir lá, em 10 minutinhos ir lá e voltar, esses 10 minutinhos o bebê chorava. Para a criança, para o bebê 10 minutinhos é uma eternidade, né? Nossa, pode ter traumatizado. E a mãe quando chegou, para a mãe 10 minutinhos não é nada, mas para um bebê chorando, é isso mesmo. É um trauma, né? Legal. Me fala uma coisa, doutora. É verdade que o subconsciente ele governa em média de 95%? Isso mesmo. Então, assim, a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, a gente fica na parte consciente, que é responsável apenas por 5% das nossas decisões e dos nossos comportamentos. Enquanto 95% das nossas decisões e dos nossos comportamentos é comandado pelo nosso subconsciente, que é onde fica o emocional. Então a gente pode até falar que nós somos seres emocionais e não seres racionais. Verdade. As pessoas falam que os homens são razão e as mulheres são emocionais. Eu não concordo. Sabe que eu não concordo com isso? Não, com certeza não. Não? Você sabe por que eu não concordo? Viu, Weber? Eu não concordo com... Mulheres são emotivas, os homens não são. Mentira, pessoal. Os homens são mais emotivos do que as mulheres. Você sabe por quê? Porque os homens guardam e não chora, não põe as emoções. Você não vê ex-marido, né? Você vê que você só vê ex-marido matando ex-mulher, mas você não vê ex-mulher matando ex-marido. Olha o desequilíbrio emocional, não é um desequilíbrio emocional? Sim. E professor, agora que você falou isso dos homens, 80% dos meus pacientes são homens. Nossa! Sim, e assim, todo mundo fica admirado com isso, porque geralmente quem procura esse tipo de tratamento são as mulheres, mas tem muitos homens querendo se cuidar, estão lá olhando para as dores, querendo olhar para os traumas, e eu fico muito feliz em atendê-los. E muitos chegam para mim e falam, nossa, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Então, vocês homens, geralmente guardam mesmo. Guardam muitas emoções. Verdade, e por isso que muitos homens acabam surtando. Sim. Principalmente quando há separação, né? É por isso que acabam perdendo até a cabeça, muitas vezes acaba extrapolando. Quer dizer que a mente, então, pode guardar muitas lembranças, a gente não faz ideia. Sim. Inclusive memórias que a gente não lembra. Não lembra. Mas as memórias estão guardadas, estão gravadas no nosso corpo. Sim. Então eu falo que tudo que a gente passou, desde quando a gente estava no útero, que a gente passou falando de emoções, o que foi emocionalmente forte pra gente, pode ser emoção boa também, alegria também é uma emoção. Então tudo que a gente passou em relação à emoção fica gravado no nosso corpo. A gente lembrando ou não, tá aqui. Como se a nossa mente tirasse uma foto daquele momento, mas está gravado. No corpo, na memória, ficou registrado. Isso, né? Fica registrado. Principalmente quando a pessoa carrega alguma, vamos supor, uma dor crônica, ou então de repente uma decepção. E aquilo acaba sendo um freio de mão para ela, não? Sim, porque aí começa a aparecer na vida dela como um sintoma. Que pode ser uma depressão, uma ansiedade, um problema de relacionamento, uma dor crônica. O que o corpo quer dizer quando a pessoa traz uma dor? Tem um significado? É uma mensagem. É uma mensagem. A dor, o sintoma, é um mensageiro. Então, é o corpo falando, olha, tem coisa errada aqui dentro. Está na hora de você olhar. Isso. E quando começa a vir a dor física, a doença,
é porque o corpo realmente está gritando, ele não tem mais como mandar essa mensagem. Então é para a pessoa realmente enxergar que tem algo errado lá dentro, que ela precisa dar uma atenção. Dar uma atenção naquele... Isso. Na terapia, me explica melhor o que acontece durante o período da sessão que a pessoa, né, a gente chama estado do alfa. Dá para você passar para o pessoal como que é feita essa sessão assim na prática? Sim, é importante até a gente falar que a pessoa fica consciente o tempo todo. Muita gente chega achando que vai abrir um portal, que vai para Nárnia, mas não é assim. A pessoa fica consciente o tempo todo, ela vai ficar de olhos fechados por uma questão de concentração, mas assim, poderia até ficar de olhos abertos. E então a hipnoterapia tem muitos mitos. As pessoas têm medo, e se eu não voltar? Aí eu falo, e se eu for pro além? Tem gente que pensa que vai pro além. Aí eu falo, mas voltar de onde? Não vai para nenhum lugar. Então é importante a gente conversar sobre isso, porque as pessoas ainda têm uma ideia errada da hipnoterapia. Então por isso que eu sempre faço a sessão de avaliação, para a gente conversar, para a pessoa tirar as dúvidas, para no dia da sessão mesmo a pessoa saber exatamente o que vai acontecer com ela. Bacana, parabéns. Olha, o papo está muito gostoso, mas depois do intervalo a gente vai falar sobre a importância de umas perguntas muito votadas, pertinentes sobre a alfa-terapia e hipnose, tá? Pessoal, a gente vai mostrar um depoimento agora da Juliana Soares. Ela fez sessões de alfa-terapia clínica e a alfa-terapia clínica resolveu, com poucas sessões, o caso dessa moça de São José do Rio Pardo. Vamos assistir. Oi pessoal, eu sou a Juliana, moro em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês a minha experiência com a alfa-terapia. Eu sofro de fibromialgia, né, dores crônicas. E assim, eu era muito ansiosa, muito nervosa, irritada. E assim, gratidão eterna a Deus, ao universo, ter me levado até o professor Nagai, ter conhecido essa terapia incrível. Porque assim, eu acho que o mais importante de tudo é a gente descobrir de onde vem tudo. De onde vem toda a ansiedade, todos os medos, todas as inseguranças, porque não adianta tratar, né, se a gente não sabe de onde vem. E lá, assim, eu consegui descobrir tudo isso, consegui me tratar. O professor Nagai tratou de mim com todo amor e carinho, e é maravilhoso. Hoje eu sou aluna, né, além de paciente, eu sou aluna dele, e assim, muita gratidão, uma gratidão eterna eu tenho pelo professor Nagai e por ele ter me trazido essa alfa-terapia, que assim, foi uma virada de chave na minha vida. Você acabou de assistir o depoimento da Juliana Soares, que ela é terapeuta também formada por mim e tem feito resultados surpreendentes com a alfa-terapia clínica. A gente vai para um breve comercial e voltamos daqui a pouquinho. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfa-terapia clínica do professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade.
Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Olá, estamos de volta aqui no último bloco do encontro com o professor Nagai aqui no estúdio da TVD de Mococa. Os internautas que vêm me acompanhar no Instagram, @nagaiterapeuta, e também no YouTube, Professor Nagai. Estamos aqui conversando com a doutora Marcela, que ela é especialista, ela é fisioterapeuta, acabou se especializando na área de hipnoterapia e também na alfaterapia. Doutora, o pessoal está perguntando lá em casa se você tem algum caso interessante para você contar para o pessoal em casa. Sim. Bom, eu tenho vários. Os atendimentos são incríveis, os resultados são incríveis, mas eu tenho um que eu atendi há pouco tempo, há alguns dias. Um homem chegou para mim com fagofobia. O que é isso? Fagofobia é o medo de engolir. Então, fazia 20 dias que ele estava com medo extremo de engolir. Então, ele estava só tomando sopa e comendo purê. Já tinha emagrecido. Então, a gente fez uma sessão. Então, olha só, em uma sessão, a gente fez num sábado de manhã. E eu conversei com ele, eu falei, olha, vai me mandando mensagens, eu quero acompanhar o seu resultado. Aí, na hora do almoço, ele já me mandou mensagem falando, olha, Marcela, na hora do almoço eu resolvi tomar uma sopa mesmo, que é o que eu estava acostumado, mas de sobremesa tinha doce de abóbora, eu dei uma colherada e já senti que eu engoli diferente. Bom, aí entra naquilo, né, o processo, então é um processo. Aí quando foi na terça-feira, ele me mandou uma mensagem, na hora do almoço também, falando, Marcela, hoje eu já consegui comer arroz, feijão e peixe. Nossa. Olha que legal. E agora, nessa semana mesmo, faz 2 dias, ele me falou, Marcela, eu comi bife à milanesa, filé de frango, filé mignon e polenta frita. Nossa. Ou seja, comeu tudo em uma sessão. Então, assim, o resultado é incrível. Então, para quem tem fobias, a hipnoterapia é muito assertiva e muito rápida. Então, a alfaterapia, a hipnoterapia pode tratar diversas patologias, e inclusive esses traumas, as fobias. Fobias, sim, é um resultado fantástico para fobias. Então, qualquer sintoma que tenha fundo emocional, a hipnoterapia consegue tratar. Então, ansiedade, depressão, pânico, fobias, é muito extenso. Então, você acredita que eu tinha fobia de falar na televisão? Tinha. Não podia nem pensar em falar na televisão. Só. Imagine só. E olha como você está bem agora. E uma sessão de hipnoterapia eu superei. Então eu acabei de te falar que você apresenta muito bem, que você fala muito bem. Não, você fala melhor do que eu. Não. Doutora, quantas sessões, em média, para um cliente ter um resultado bom ou ficar completamente curado? Então, vai depender da pessoa, que nem esse daí da fobia, em uma sessão. Mas depende de cada caso. Então, geralmente, eu fecho um tratamento com 2 ou 3 sessões. Se precisar de mais sessões, claro que a gente faz, mas a média são 2 ou 3 sessões. Tá. A pergunta que muita gente faz. A hipnose, a hipnoterapia, tem alguma coisa ligada com religião ou não? Não, é bom perguntar isso, porque tem gente que tem um certo preconceito em relação a isso e não tem nada a ver. Nada a ver. Nada né? a ver. É totalmente científico, né? Totalmente científico. Neurológico. Isso, né? sim.
tem resultado mesmo que vai lá no emocional, e já é comprovado. Inclusive o Conselho Federal de Psicologia já reconhece. Fisioterapia. De fisioterapia, isso. de medicina. De medicina também. Odontologia. E até o sindicato no qual eu pertenço, o Sindicato Nacional de Terapeutas, já reconhece a hipnoterapia. Ah, então. No qual eu faço parte também, que legal. da diretoria. Legal. Doutora, para que a hipnoterapia ela é mais indicada? Para qualquer pessoa que tem um problema com fundo emocional. É? Sim, então assim, para todos. Todos que têm algum problema? Sim, e quem não tem problema emocional? Todo mundo não tem. É? Então assim, o importante é a pessoa saber que ela tem um problema. Então, para todo mundo que tem um problema, sabe que tem um problema e quer tratar o problema, porque não adianta a gente querer que o marido faça, que a mãe faça. Não, a pessoa que tem que querer passar pelo processo e resolver o problema dela. Verdade. Outro dia, em São Paulo, um senhor bravo chegou assim: não, quer que você hipnotiza meu filho aqui, de 15 anos, para ele parar de fumar. Eu falei assim pro garoto: você quer parar de fumar? Ele falou: não. Aí eu olhei pro pai: ô pai, ele não quer parar de fumar porque ele te admira muito. E jamais vai parar de fumar o senhor com esse cigarro no bolso. Ele está com o cigarro no bolso. Como é que o garoto de 15 anos vai parar de fumar se o pai tem um cigarro no bolso ali? Não vai, não para. Não é mesmo? Então é isso aí. Doutora Marcela, me conta uma coisa. Você atende em São Paulo presencial e online? Sim. Então o atendimento pode ser online também. Algumas pessoas ficam com receio, mas não tem problema nenhum. É seguro? É seguro. Se a internet cair, não tem problema. A gente conecta de novo e a gente volta no mesmo lugar que a gente parou. Sim. Então não precisa se preocupar. E eu atendo em São Paulo. Lá no mesmo endereço? Isso, na Alameda Santos. 211. 211, pertinho da Avenida Paulista. Na Paraíso. Isso. Na Paraíso. Parabéns, legal. Doutora, você poderia estar passando, para finalizar o bloco, você poderia estar dando algumas dicas para o pessoal em casa? Sim. Alguma mensagem? Sim, a mensagem que eu deixo é: olhem para vocês, perceba o corpo de vocês, perceba a emoção de vocês e se cuidem, não desistam. Mesmo se você já passou por diversos profissionais, diversos tratamentos, não desista. Muita gente chega para mim falando que já passou por muitos tratamentos, já estavam sem esperança em encontrar uma luz no fim do túnel com a hipnoterapia. Então seja essa pessoa também. Bacana, viu? Você sabe que eu fiquei surpreso com a alfa-terapia e como eu senti resultado com a hipnose, com o meu professor, eu tinha uma coisa que me incomodava muito, desde jovem. Eu era extremamente tímido. Não parece, mas eu sou tímido. Eu sou tão tímido que o pessoal dá risada, mas não acredita que eu sou tímido. Mas eu sou tímido porque a minha família inteira não consegue dar uma entrevista aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, ninguém tem coragem de sentar aqui para bater um papo. Eu falo assim: não, eu preciso superar o medo de timidez para falar em público, porque eu preciso levar a alfa-terapia para o mundo. Foi aí que eu fiz uma sessão no curso, um professor meu, e acabei mudando o foco. Tem que mudar o foco. Você não pode falar que você é tímido, que você não consegue. Você tem que falar assim: eu consigo, se todo mundo consegue, eu também consigo. É isso mesmo. Tem que mudar o foco. É, isso aí. Mudei o foco. Doutora, consegue passar seu contato no Instagram e seu WhatsApp? Sim. No Instagram, então, é Marcela Scolese Hipnofísio. E o meu contato, então, é de São Paulo, 11 911 de novo, 37 6484. Então, se quiser alguma informação, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, terei um prazer enorme em responder para você. Bacana. Bom, a gente acabou de bater um papo aqui com a doutora Marcela Scolese. Scolese. É de onde vem? Itália. É Itália? É. Parabéns. Então, o papo foi muito gostoso. Para quem quiser saber mais informações, o contato dela está aqui embaixo, tá bom, pessoal?
pode estar ligando para adicionar e tirar mais dúvidas sobre essa terapia fantástica, tá? A gente agradece do coração, viu, doutora, por você ter vindo de lá de São Paulo. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. E a gente volta para semana que vem, tá bom? Com muito beijo para todo mundo. Obrigado, viu, doutora? Obrigada. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do Professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias, 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. A Saúde Vida tem o melhor colchão terapêutico no mercado. Possui uma espuma especial com densidade progressiva. É antifúngica, antibactéria e antiácaro. Ela possui ímãs magnéticas e pastilhas infravermelho longo para aliviar as dores musculares, cansaço físico e mental. Possui também 40 tipos de vibromassagens e cromoterapia para ajudar a entrar no sono profundo. Tem 10 anos de garantia da fábrica. Agende uma visita sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39.